Salve, salve! Saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Luiz Roberto, mais uma vez conosco. PVC, beleza? Mais do que justo, Luiz Roberto, aqui com a gente. Ele ficou no seu lugar, você cuidando dos seus filhos, ele cuidando do programa 3 semanas, pô. É isso aí. Justo. Cara, e cuidou em altíssimo nível, Fala, Luiz, bem-vindo. Fala, papai Rizek, pode ter certeza que os seus filhos daqui deram mais trabalho que os seus filhos de lá, que os gêmeos maravilhosos. Rizek, parabéns, obrigado por nos brindar com momentos de tanto amor nessa fase tão difícil pela qual nós estamos passando. Pode ter certeza que as pessoas aqui te amam cada vez mais e a sua demonstração de amor e carinho com seus meninos, com a Andréia, foi algo absolutamente assim, tocante para todos nós. Poder desfrutar desse momento, de você botar para fora o amor que você está sentindo e dividir isso com a gente mesmo, né? Então é muito legal, muito obrigado. E foi um privilégio estar aqui com essas feras, com o PVC, com o Poli, com os convidados que participaram do podcast A Mesa, sempre em bom nível, discutindo bons temas e podendo dividir com eles também um pouco do conhecimento, né, Rizek? Paulo Vinícius Coelho, entrando nos jogos desse fim de semana, queria que você, primeiro, contasse como você viu o empate entre Corinthians e São Paulo. Havia uma grande expectativa de um terremoto, caso o São Paulo fosse a Itaquera pela primeira vez, vencesse, machucasse o Corinthians. O terremoto não aconteceu, o Corinthians fez um jogo bom, no meu entendimento, e com mudanças do Wagner Mancini, né? Ele escalou o time pela primeira vez com 3 zagueiros, aliás, um levantamento que o jornalista Rodrigo Vessoni fez nas redes sociais mostra que desde 2010 o Corinthians não começava um jogo com 3 zagueiros. Ele colocou os 3 zagueiros, barrou o Gil, barrou o Bruno Mendes, colocou o Raul, o João Vitor e o Gemerson, barrou o Jô, colocou o Cauê. As mudanças do Mancini, na sua opinião, explicam a atuação interessante do Corinthians? Como é que você avalia este empate de 2-2, Corinthians e São Paulo ontem em Itaquera? Quando você espelha um time, é porque você está respeitando. Se você tem um time... semana passada, o Real Madrid, em Madrid, espelhou o Chelsea com 3 zagueiros. Ele tratou o adversário com respeito. O Mancini tratou o São Paulo com respeito. Ele admitiu ao espelhar. Quando você espelha, esperar significa o quê? Você bate um lateral com um lateral, outro lateral com outro lateral, um volante com um volante, outro volante com outro volante, um zagueiro com um atacante, outro zagueiro com outro atacante, sobra um. Então, ele tem, sem ser marcação individual, ele tem 1 para 1. É isso que ele faz. E ele conseguiu equilibrar o jogo no meio. É verdade que o São Paulo tinha 4 titulares. E o Corinthians também. É mais difícil saber qual é o Corinthians titular hoje, mas o Corinthians tinha 4 titulares e o São Paulo também. Resultado desse campeonato que tem jogo já assim, outro dia também. Então, você acaba perdendo um pouco do gosto do clássico. Mas é curioso, o clássico tem vida própria nessa estrutura de campeonatos estaduais. O gol do Luciano no último instante, na última bola do jogo mesmo, fez o São Paulo garantir o primeiro lugar no geral. O Bragantino não alcança mais, nem o Corinthians. Então, isso significa que se o São Paulo for até a decisão vai ser no Morumbi. O São Paulo garantiu a vantagem. Mas ninguém está falando disso, porque o clássico tem vida própria. O que acontece hoje? Estamos falando do quê? O São Paulo não consegue ganhar do Corinthians em Itaquera. Para mim, titular do Corinthians mesmo, há apenas 2, o Cássio e o Fagner. O resto são jogadores que têm se alternado ali, inclusive o Gil, que ficou no banco, tem se alternado em busca ainda de uma equipe. Mas já falamos mais sobre isso. E você, Luiz Roberto, como viu o empate de Corinthians e São Paulo em Itaquera? Bom, Rizek, eu achei o jogo assim bem divertido, por essas nuances todas que o PVC colocou. O Crespo é um sujeito que tem total dimensão da rivalidade, da importância do mando de campo, mesmo não tendo torcida. E ele, até assim, momentos antes do clássico, ouvindo os nossos repórteres, o Marco Aurélio Souza, que estava acompanhando o São Paulo na programação do Sport TV, a expectativa de que ele talvez escalasse uma força mais consistente. Por que uma força mais máxima, mais consistente? Porque o time do São Paulo ele funciona muito bem nesse sistema com os 3 zagueiros quando você tem 2 alas muito ofensivos, né? Já que o PVC falou do Corinthians, dessa configuração, falar um pouquinho do lado do São Paulo. Então, quando você não tem o Daniel Alves, que na lateral direita voltou a jogar o Fino, e o Reinaldo, que talvez seja o melhor jogador do time nesse momento, você perde do ponto de vista da consistência ofensiva do time. O jogo ofensivo está todo calcado nas beiradas do São Paulo. Então, você perde muito. E você não escala o seu ataque titular.
né? Com o Luciano e com o Pablo, que terminaram jogando, mas que começaram no banco. Vejo assim indícios importantes. O fato do Corinthians, como disse o PVC, espelhar o São Paulo, eu fico aqui me questionando se é realmente só uma questão de espelhar para esse jogo ou se é a tentativa de encontrar uma forma de jogar com 3 zagueiros, já que a gente está tendo a volta da trinca de zagueiros no mundo inteiro. É um movimento quase que universal, impressionante, né? Nesses últimos 2 anos. Acho que o PVC escreveu na coluna dele hoje, no blog do PVC, no Globo, no GE. Globo, tem muito fundamento, que é a questão do Luan. Eu sei que eu estou me alongando, não é porque para justificar, porque muita gente, ontem depois, era de madrugada já, mas sabe como é que é futebol, né? Muita gente, pô, você achou mesmo? Eu falei, achei sim. Acho, o clássico ele é legal, ele mostra caminhos. E o caminho do Luan pode ser talvez o mais legal do clássico. Todos nós temos a expectativa de acompanharmos um Luan recuperado, um Luan jogando a bola de 2017, né? E ontem ele fez um jogo bem legal, aquele Luan que dá a impressão, às vezes, que ele está meio apagado, tal, né? O falso lento, fez um gol num chute raríssimo e participa ativamente do segundo gol. Então, vi pontos bem positivos e acho que no que você disse, Zé, só para completar a minha participação inicial longa, não trato de titulares desse time do Corinthians, à exceção do Fagner e do Cássio, sinceramente. Acho que todos os outros correm risco, porque o Corinthians não tem um time pronto para essa temporada ainda. E a questão do Luan, repito, a sequência que o Luan reclamou, ela vai acontecendo, né? E legal quando o jogador faz como fez o Luan, como aconteceu com a discussão do Hulk lá no Atlético com o Cuca, né? E abertamente, sem ser um negócio pelo lado, digamos, de rebeldia, eu quero tirar esse treinador, não, eu estou só discutindo aqui, isso pode funcionar, né? E está sendo positivo para o Luan, como foi positivo para o Hulk, que foi muito bem nos últimos jogos, nos 2 jogos do Atlético. Até porque Luan e Corinthians não tem saída. O Corinthians não vai conseguir vender o Luan nesse momento e também não tem dinheiro para trazer outro. Então vai ter que recuperar o Luan, se quiser vender o Luan. Exato. Os 2 não têm saída. E a gente retorna sexta-feira com toda essa paixão. Por hoje foi só, meus amigos. Obrigado pela companhia. Um abraço ao Luiz, ao PVC, a todo mundo que acompanha o podcast A Mesa. Voltamos na sexta-feira. Tchau.